Hello everybody out there using Minix. I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be big and professional like GNU for 386 and 486 AT clones. Fala Pinguim, HackerCast na área, dessa vez para falar dos sistemas que surpreenderam ou decepcionaram em 2023 e o que podemos esperar para 2024, o que está chegando de bom aqui no mundo Linux. E para início de conversa, eu não posso deixar de falar do Ubuntu Touch, que com certeza foi um sistema que eu testei bastante, é uma realidade, sim, mesmo após a Canonical ter desistido do projeto. Ele continuou através da comunidade UBport, que assumiu o projeto e fez o port ali do sistema para diversos outros aparelhos. E por conta de agora eles estarem migrando da versão da base do sistema, que era o Ubuntu 16.04, agora está migrando para o 20.04 LTS. Temos alguns aparelhos que já foram portados, outros ainda não, mas ao todo são cerca de 55 aparelhos que são suportados pelo Ubuntu Touch. E ele tem suporte aos apps Android através do projeto Waydroid, que cria uma pequena camada de compatibilidade para rodar ali os APKs, né, do Android para instalar através ali da Lineage OS. Se você está por fora do que é Lineage OS, essa custom-ROM aí que acaba sendo a base de muitas outras, dá uma olhada no HackerCast que eu fiz sobre custom-ROM. Eu conto até a história do Android. E lá eu falo sobre a Lineage OS, eu dou uma explicação e falo de outras ROMs também. Então, o Ubuntu Touch, por ele ter essa camada de compatibilidade através do Waydroid ali, que cria uma camada com a Lineage OS, possibilitando rodar os apps Android, isso abre um leque de possibilidades, né? Porque a gente não fica refém aí de empresas ou de desenvolvedores para portar os programas para o Ubuntu Touch. Problema esse que foi o pivô da morte aí prematura do Windows Phone, diga-se de passagem. Pois afinal de contas, o que a gente precisa de um sistema para usar ali no dia a dia são os programas. Sem os programas, um sistema se torna sem importância, né? Ele vai acabar caindo no desuso. Portanto, rodando ali os apps Android no Ubuntu Touch, isso abre um leque de possibilidades aí no horizonte, rumo, primeiro, mais aparelhos serem importados, e quem sabe aí alguma empresa não começa a vender um smartphone com Ubuntu Touch, chega aí ajudando, né, com valor financeiro o projeto, pois até o momento eles vivem de doações, eles vivem de contribuições voluntárias da comunidade, das pessoas que querem ajudar, que querem ver o Ubuntu Touch vivo. Só lembrando que o Ubuntu Touch não é um único Linux mobile existente, existem outros, existe o Mobium, existe o Postmarket OS, que é uma ação que está tomando um número enorme, tem aí mais de 200 dispositivos sendo portados para o Postmarket OS, que na verdade é o Alpine Linux na versão mobile. Então, eu creio que o Ubuntu Touch, que foi uma descoberta, eu já tinha feito alguns conteúdos dele lá no canal, mas em 2023 que eu coloquei as mãos em dois smartphones que rodaram o Ubuntu Touch, que foi o Redmi 7 e o OnePlus 5. E ali eu pude testar, eu pude ver como é o funcionamento do sistema. E aí eu pude pesquisar mais, eu pude entender e ver como está esse projeto. Eu estou vendo alguns aparelhos mais sendo portados, estão na lista para serem portados, né? Bom, primeiro eu creio que todos os aparelhos que estavam na base do Ubuntu 16.04 vão ser portados primeiro para o 20.04 e então virão mais avanços e, quem sabe, mais aparelhos sendo portados. Bom, eu queria ter trazido alguma coisa em 2023 referente ao Steam Deck. Eu quase coloquei as mãos em um Steam Deck emprestado no ano passado.
E eu acho que eu seria o canal em língua portuguesa a ser o primeiro a trazer algum conteúdo de SteamOS, porque eu quase coloquei as mãos em um em fevereiro do ano passado, fevereiro, março, mas não rolou. E assim, ele é muito caro, ele tá R$3.000, 2.000 e pouco se for pegar um usado. E devido aos investimentos que eu fiz em algumas outras coisas aí para o canal, eu não consegui adquirir um SteamOS, né? O Steam Deck no caso. Mas eu creio que agora em 2024 e em 2025 eu vou conseguir colocar as mãos sim em um Steam Deck. E para surpresa de muitos, o Steam Deck está rodando o melhor Linux, óbvio. Muitos pegaram, adquiriram e fizeram review, instalaram Windows, só tem um problema. O Steam Deck ele tem uma customização ali, o SteamOS, né? Tem uma customização, um sistema baseado no Arch Linux, com o KDE tudo customizado. Existe todo um carinho da Valve, que é a empresa, a detentora do Steam, da loja Steam e do SteamOS do Steam Deck, para poder fazer o sistema e o hardware funcionar em perfeita harmonia, o melhor possível. E o Windows pertence à Microsoft. A Windows é uma plataforma ótima para game e tal, só que a Microsoft não está nem aí para o Steam Deck, no sentido de que ela não fez nenhuma modificação, aprimoramento, ajuste para que o sistema venha funcionar de maneira diferente, otimizada no Steam Deck. Então, se você pegar o Windows e instalar, é por sua conta e risco. Você está pegando um sistema que foi feito para rodar em computadores, em notebooks e está colocando em um game portátil. Então, você vai ter uma experiência com certeza muito inferior se comparado ao SteamOS que foi projetado para esse hardware. Bom, outro sistema que deixou a desejar, ou melhor, ele não fez nada no ano que se passou, em 2023, e eu espero algo dele em 2024, é o Pop! OS da System76, que vai receber uma interface Cosmic escrita em Rust. E a equipe da System76, eu já tive informações que eles já vão liberar um alpha bem estável. E assim que sair esse alpha, até abril ou maio, esse alpha já vai estar bem funcional. Pelo que eu entendi, eles querem trazer um alpha com uma estabilidade de quase um beta, um sistema final, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso. Agora que eu recebi essa notícia, que até abril ou maio já deve chegar esse alpha e deve ser liberado para quem quiser fazer download, instalar e testar. Então, vamos aguardar o Pop! OS aí para 2024. Porque em 2023 não chegou nenhum alpha. Na minha opinião, eles tinham que ter liberado pelo menos um alpha no passado e ter liberado aí um beta já esse ano, até o meio do ano, e aí sim lançar a versão final. Mas isso não aconteceu. Bom, e para esse ano, grandes novidades que nós teremos, né, será o Ubuntu, que terá uma LTS, a 2404. Nós tivemos no ano passado a 2304 do Ubuntu, que trouxe um novo instalador, e a 23.10 que trouxe a nova loja, ambas escritas em Flutter, né? O instalador e a loja. E agora, para a versão LTS do sistema, nós devemos ter o quê? Um amadurecimento dessa tecnologia, os snaps rodando mais fluidos, né? A loja e o instalador em Flutter, digamos que mais aperfeiçoados, e é lógico, ele deve chegar aí com o Gnome 45, ou a outra versão do Gnome mais recente, quem sabe aí aprimorada, até porque uma LTS fica aí 2 anos até ser lançada outra e tem 5 anos de suporte e atualização. Então, o quão mais recentes, não deixando a estabilidade de lado, né? Claro, mas o quão mais recente a Canonical conseguir colocar de versões do Gnome, dos softwares, será melhor para que esse sistema não fique defasado rapidamente, apesar que esse não é o intuito aí da versão LTS. Já quanto ao Fedora, esse ano teremos o Fedora 40 e 41, que deve trazer como maior inovação um novo instalador. Assim como o Ubuntu teve um novo instalador, o Anaconda, que já é um instalador que já está em muitas versões aí, no Fedora, Red Hat e demais sistemas, vai chegar numa nova versão. Mas isso ainda não foi confirmado, e se o trabalho atrasar, pode ser que fique para o Fedora 42, que será em 2025. Mas eu creio que
até o Fedora 41 deve chegar uma nova versão aí do instalador, sim. Vai ter um suporte muito melhor aí também do Fedora com o Wayland, inclusive para quem usa NVIDIA, pois a Red Hat já avisou que não vai dar mais nenhum upgrade, nenhum suporte para o Xorg. Então a NVIDIA, ainda mais que tem agora um foco com IA, com a inteligência artificial, com a computação junto aí com a IA, ela vai ter que se mexer um pouquinho para fazer com que as suas placas de vídeo, suas GPUs venham funcionar melhor com o Wayland, pois é uma dor de cabeça para quem tem NVIDIA. Todos relatam que ainda não funciona com o Wayland, não funciona bem. Então, creio que esse problema deve ser resolvido agora para o Fedora 40 ou para o Fedora 41, ou pelo menos em parte deve ser resolvido, né? Nesse ano também teremos o lançamento da versão oficial do Big Linux com GNOME Shell. O Big Linux, que para quem não sabe, se trata de uma distribuição Linux brasileira que possui uma interface que é um Plasma. É um Plasma todo modificado, todo customizado, e eu gosto muito do Plasma, né? É a interface que eu uso aqui principal no meu computador. Eu tenho o Big Linux aqui em um SSD instalado e eu gosto muito do Big Linux. Eu gosto muito desse lado arte, né? Quando eu saí do Fedora, que antes eu era usuário Fedora afinco, agora eu estou muito mais aí no lado Arch Linux desde 2022, ali finalzinho de 2022, que eu já usei muito Artix, Manjaro, próprio Big Linux, testei, usei muito esses sistemas, fiquei um tempo usando Artix, e aí eu fui para o próprio Arch Linux, então eu estou mais para esse lado Arch já há algum tempo. E essa versão, com certeza, com o GNOME Shell vai atrair muitos usuários, porque tem muita gente que prefere o GNOME Shell ao Plasma. E se você que está me ouvindo é um que prefere o GNOME ao Plasma, com certeza essa é uma boa notícia para você. E olha, o Big Linux é com certeza uma distribuição para se pensar ao fazer a instalação de um novo SSD, um novo computador, porque é uma distribuição Linux muito bem acabada, muito bem desenvolvida, tem uma equipe junto ali com o Bruno e os demais que fazem por merecer ali um voto de confiança. Mas só você instalando o Big Linux aí, nem que seja numa máquina virtual, para você conferir o que eu estou falando. Outra novidade que devemos ter nesse ano de 2024, que passou batido em 2023, é o Deepin 23, que deveria ter chegado ano passado, em 2023, então agora vai ser o que? Deepin 24? Vai pular igual a Microsoft pulou do Windows 8 direto para o 10? Bom, essa demora, esse atraso do Deepin, ele se dá por conta que eles estão reformulando todo o sistema. O sistema antigamente era baseado no Ubuntu, ele passou a ser base Debian, e agora a empresa que mantém, que desenvolve o Deepin, está migrando o empacotamento de softwares, né, dos pacotes .deb para um formato chamado Linglong ou Linglong. Esse formato Linglong foi desenvolvido por uma empresa chamada Union Tech Software e ele vai substituir os formatos aí .deb, o que você instala via apt, né, no Deepin, apesar dele criar um sandbox para isolar os aplicativos, que ao meu ver se parece um pouco com o que entrega os Flatpaks e os snaps, né? Ele faz uma integração ali de maneira simultânea de ferramentas e bibliotecas de desenvolvimento, procurando encerrar de uma vez ali problemas de conflito, de dependências e também de segurança na distro. Então, eles estão usando esse formato Linglong para substituir os pacotes .deb, apt, só que eles acabam entregando um pouco do que são os Flatpaks, né? Então vamos ver como será o novo Deepin a partir de 2024, essa versão 23 que vai chegar agora em 2024, com esse novo formato de pacote. Quanto ao Zorin OS, eu acabei de fazer uma review no canal a respeito dele, o Zorin OS 17. Olha, ele veio com alguns recursos. Muitos dos recursos que ele trouxe é verdade que se dá por conta do GNOME Shell. Ele tem um novo espalhamento de janelas, que é um recurso do Plasma.
ele tem algumas coisas aí trazidas do Plasma e talvez de uma outra distro Linux, ele tem um recurso que o Windows e o Chrome OS também já tem. Ok, mas assim, de grande novidade mesmo, tem muita coisa que é do GNOME Shell. E pelo Osorion OS 17 ser baseado no Ubuntu 22.04, a gente já está há menos de 4 meses aí de uma nova LTS do Ubuntu. Eu acho que esse sistema ele vai ficar defasado rapidamente, ele acaba sendo um sistema muito estável, muito maduro, mas ele acaba seguindo um pouco a linha do Debian, só que o Debian é para servidores e o Osorion OS é para desktop, né? Ele se diz uma possibilidade, uma opção para quem está vindo do Windows e do macOS, só que eles entregam um sistema que é mais antigo, não entrega tanta novidade. Ele sai baseado numa LTS do Ubuntu, faltando 4 meses para chegar a outra LTS, só daqui a 2 anos teremos a versão 18 do Osorion OS. A gente está em 2024, em janeiro, e a nova versão do Osorion OS 18 deve sair em 2026, deve sair em dezembro de 2025 para janeiro de 2026, que já está às portas de uma outra LTS. Então esse ciclo de desenvolvimento do Osorion OS, eu acho que ele poderia ser um pouco mais atual. Está saindo uma LTS do Ubuntu agora, eles já poderiam liberar esse Osorion OS aí 17 baseado nessa LTS com o GNOME 45, entre outros, né? Ou o GNOME 46 que vai chegar e por aí vai. Então fica aqui a minha única queixa quanto ao Osorion OS. Olha, esse ano que se passou, eu vi muita gente falando que o Manjaro não teve nenhuma novidade e tal. Olha, o que eu posso falar do Manjaro, em um certo período do ano ele me ajudou porque saiu uma atualização no meu Arch Linux. Para quem me acompanhou aí, sabe que eu usei o Arch Linux como meu sistema padrão o ano todo para fazer vídeos de 3 meses, de 6 meses e de 1 ano de uso, e eu fiz esses vídeos. E o Arch Linux, após umas atualizações, ele parou, o DaVinci Resolve parou de funcionar. Mas isso porque eu uso o MDGPU Pro para rodar o DaVinci Resolve via OpenCL e por aí vai. E devido a isso, né, já tinha alguns vídeos que eu estava até editando e eu não podia ficar na mão quanto à edição. Eu falei, cara, que sistema eu vou usar? E o Manjaro, que foi aquele mesmo sistema que me salvou lá atrás, quando eu adquiri o meu notebook Dell. Naquela época, eu lembro que as distros Linux não estavam suportando ele ficava superaquecendo demais, ele ficava tendo problemas, não era toda a distro Linux que estava suportando o meu notebook Dell 7560. Bom, e aí o Manjaro, que foi um sistema que a minha máquina suportou ali durante uns 4 meses, mais ou menos, era a única distro Linux que ele suportava, que eu conseguia usar numa boa, e aí ele me salvou naquela época e acabou me ajudando até que chegou algumas atualizações e o Arch voltou até o DaVinci Resolve funcionando numa boa e tudo mais. Mas o Manjaro me deu uma ajuda aí nesse ponto, então não posso reclamar dele. É um sistema aí que tenta trazer um Arch Linux um pouco mais estável, com um pouco menos de atualizações aí do que o Arch. Outro sistema que eu deixei de falar no canal, que eu preciso fazer uma review esse ano, foi o Mageia, uma distro Linux que é quase tão estável quanto o Debian. Foi lançado uma nova versão em agosto e ele costuma ter uma nova versão a cada 2 anos, né? E ele tem um centro de controle que tem muitos recursos semelhante ao que entrega o YaST do OpenSUSE. E eu ainda tenho que fazer uma review do Mageia porque eu já usei ele como sistema padrão. E acredite, ele é um sistema muito estável, muito customizável, muito bonito. E ele usa o DNF, assim como o Fedora, apesar dele ser um derivado do antigo Mandriva. Bom, e no mais eu coloquei as mãos em um Chromebook para trazer vídeos do Chrome OS e esse ano de 2024, mas as experiências que eu tive com o Chrome OS até agora, apesar de terem sido agradáveis, eu preciso usar ele um pouquinho mais para trazer mais material. Então, quem sabe eu faço até um Hikercast sobre o Chrome OS, o Chromebook e por aí vai. Então fica aqui esse Hikercast, né, sobre as decepções, o que surpreendeu, o que decepcionou de distro Linux em 2023, sobre
as novidades aí que estão para chegar em 2024. Eu espero ver você aí no próximo episódio, espero que eu tenha sido uma boa companhia aí para sua caminhada, sua ida para o trabalho e até a próxima.